Olá, espero que se encontrem bem e com muito boa disposição para entrarmos esta semana no terceiro e último grande tópico dos nossos conteúdos programáticos, dedicado à planificação do processo de ensino. O processo de ensino e aprendizagem pode ser planificado aos níveis macro, meso e micro. Estes níveis são coincidentes com os níveis já nossos conhecidos do desenvolvimento curricular. O currículo nacional, correspondente ao nível macro, o projeto curricular de agrupamento ou de escola ao nível meso e o projeto curricular de turma ou de sala ao nível micro. Os temas que vamos abordar situam-se precisamente ao nível micro, mais exatamente ao nível da planificação do professor no contexto da sua sala de aula. Não admira, portanto, que a planificação do professor coincida, em parte, com o projeto curricular de sala ou de turma, com o qual deverá estar, obviamente, alinhada. Convém, antes de mais, entender o conceito de planificação de ensino, que poderemos definir, de uma forma relativamente simples, como sendo uma atividade que consiste em organizar o ato de ensino, ou seja, em traduzir em termos concretos e operacionais o trabalho realizado pelo professor com os alunos na sala de aula, para conduzir os alunos, obviamente, a alcançar os objetivos propostos. A planificação do ensino desenvolve-se ao longo de três etapas. Uma primeira etapa, que é a da elaboração do plano, depois uma segunda etapa, que é a execução do plano, propriamente dito, e a terceira etapa, que consiste na avaliação do plano. Planificar implica tomar um conjunto de decisões relativas a quem ensinar, o que significa, desde logo, decisões acerca do conhecimento que o professor deve ter do grupo de alunos enquanto um coletivo e também de cada aluno individualmente. Porque isto, como sabemos, é de extrema importância para a elaboração do projeto curricular de turma e também para o trabalho diário desenvolvido com os alunos, especialmente para a prática efetiva da diferenciação pedagógica. Depois, o que ensinar, que tem a ver com a seleção e a organização dos conteúdos. Para que ensinar, que implica a definição dos objetivos que se pretende alcançar. Como ensinar tem a ver com a abordagem ou o método de ensino utilizado, mas tem a ver também com as estratégias, com as atividades e os recursos utilizados no trabalho de sala de aula com os alunos. Outra dimensão é o quando ensinar, o que implica atender à dimensão temporal, isto é, pensar no trabalho e nas prioridades a longo, médio e curto prazo, e como avaliar, que nos remete para os tipos e os propósitos da avaliação, os momentos em que a avaliação deve ser feita e os procedimentos e os instrumentos de avaliação. Relativamente aos tipos de planos dos educadores ou dos professores, temos a planificação de longo prazo, que é relativa ao ano letivo, portanto, é a planificação global dos conteúdos que vão ser abordados ao longo do ano letivo e dos objetivos que têm de ser atingidos, bem como das estratégias a serem utilizadas para atingir esses objetivos. Geralmente, esta planificação de longo prazo é realizada em conjunto pelos educadores ou pelos professores, porque este plano deve espelhar o plano de trabalho para toda a escola. E é a partir daqui que cada educador ou cada professor, conhecedor do seu grupo de alunos, planifica depois para esse grupo em particular. A planificação a médio prazo, relativa a cada período do ano letivo, deve ser elaborada com base na planificação anual. Esta planificação a médio prazo é mais pormenorizada do que a planificação a longo prazo e cada
professor, sozinho ou em parceria com outros colegas, seleciona os conteúdos, os objetivos, os recursos e estratégias para o período a que a planificação se refere. A planificação a curto prazo é normalmente elaborada individualmente pelo educador ou pelo professor e destina-se à seleção de um conjunto de objetivos, de conteúdos, de recursos e estratégias a serem mobilizados para cada aula ou para pequeno grupo de aulas, por exemplo, uma semana. A definição de objetivos é um elemento importante de qualquer planificação. Os objetivos podem ser definidos de duas perspectivas, ou seja, dois pontos de vista diferentes. Do ponto de vista do educador ou do professor ou do ponto de vista do aluno. E assim temos os designados objetivos de ensino, que são declarações daquilo que os professores pretendem realizar nas suas aulas. E os objetivos de aprendizagem, que são as declarações daquilo que os professores pretendem que os seus alunos aprendam e sejam capazes de fazer. Por exemplo, esquematizar a estrutura do conto A História da Água, por exemplo, será um objetivo de ensino. A maneira como ele está formulado refere-se àquilo que é a intenção do professor realizar na sua aula. O objetivo de aprendizagem, relativamente a este objetivo de ensino, se quiserem, será formulado da seguinte maneira: contar uma história conhecida pela ordem cronológica dos acontecimentos. E isto refere-se exatamente àquilo que os alunos serão capazes de fazer, ou aquilo que se espera que eles venham a ser capazes de fazer. Isto é importante porque existem evidências consideráveis que demonstram que o ensino e a aprendizagem e os resultados dos alunos melhoram quando os professores definem objetivos de aprendizagem de forma clara, porque esses objetivos de aprendizagem, que são formulados, de facto, em relação ao aluno, informam os alunos daquilo que pretendem que sejam capazes de saber e de fazer no final de uma sequência de aprendizagem. É importante distinguir objetivos de competências. Isto porque os termos objetivos e competências são muitas vezes utilizados como sinónimos, mas a verdade é que têm sentidos distintos. Os objetivos serão aquilo que o aluno sabe ou deve saber sobre determinados conteúdos, ou com base em determinados conteúdos. As competências definem o que o aluno será capaz de fazer com os saberes que possui. E, portanto, as competências têm a ver com o saber fazer e manifesta-se na ação. Há uma interligação direta entre objetivos e competências, porque os objetivos não podem ser vistos isoladamente das competências, uma vez que as competências são o fim último dos objetivos. Os objetivos que se pretendem atingir têm em vista o desenvolvimento de determinadas competências que se observam na prática, ou seja, através da ação. Um exemplo de um objetivo poderá ser identificar a ordem cronológica de uma narrativa. Uma competência será o aluno ser capaz de contar uma história segundo a ordem cronológica dos acontecimentos. É importante também perceber o que são estratégias de ensino e aprendizagem, que podemos definir também de uma maneira relativamente simples, como as técnicas ou os métodos que os professores e os alunos utilizam para a aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento de competências. Ora, é exatamente em relação às estratégias de ensino e aprendizagem que eu vos proponho para esta semana uma pequena tarefa, para além, enfim, das leituras recomendadas
e disponibilizadas aqui na Moodle acerca desta temática da planificação do ensino. A tarefa semanal consiste no pesquisar na net estratégias de ensino-aprendizagem. Depois, escolher uma dessas estratégias e indicar as principais vantagens da utilização dessa estratégia e também pensar num exemplo de uma situação em que essa estratégia possa ser utilizada na prática, numa sala de aula com alunos do pré-escolar ou do primeiro ciclo. Fica à vossa inteira escolha, à vossa inteira decisão. Então, bom trabalho e boa semana.